Eu queria ler com você, irmãos, um texto da palavra de Deus, Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 11 em diante. Versículo de número 11 em diante. Se você estiver com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo a leitura. E nós vamos ler a partir do versículo 10, irmãos, é melhor. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso por causa de estar necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentados, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade, eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar mais uma vez, meu irmão. Se você puder, fechar os teus olhos, colocar a mão sobre o teu coração e pedir que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, iluminar a nossa compreensão daquilo que Ele tem a nos falar nessa manhã. Senhor, eu te louvo porque Sua bondade nos constrange. Te louvo porque sabemos que o Senhor está aqui e que o Senhor está também com esse meu irmão que me acompanha na sua casa, porque nós podemos perceber a sua presença e a sua manifestação entre nós. Nós queremos, ó Pai, por um tempo agora, meditarmos na tua palavra e pedirmos que o teu Espírito Santo nos conduza naquilo que o Senhor Deus tem a nos orientar, a falar conosco. E eu te peço, Senhor Deus, que eu possa transmitir somente aquilo que o Senhor deseja nos dizer. Nada além, nada aquém, e que tudo seja para a tua glória. É a minha oração e eu a faço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu queria conversar com você nessa manhã sobre adaptação. Eu acredito que essa palavra está no vocábulo e no cotidiano de cada um de nós nesse tempo que nós estamos vivendo. O pastor Josival, no primeiro culto das 9 horas, falou algo semelhante àquilo que Deus colocou no meu coração, atestando de que nós estamos no mesmo espírito e estamos lendo o mundo da mesma forma. E meus irmãos, os problemas que a gente enfrenta, sejam eles no âmbito pessoal, sejam eles no âmbito coletivo, eles sempre nos impulsionam para frente e sempre trazem consigo oportunidade de aprendizado. Desde que nós existimos como humanidade, nós nos adaptamos e estamos nos adaptando constantemente. Aliás, a adaptação é um meio de sobrevivência. Quem não se adapta, se extingue. Quem não se adapta, deixa de existir. E nós temos prevalecido como seres humanos com a graça de Deus, misericórdia dele, por essa capacidade que ele tem nos dado de constantemente estarmos nos adaptando. A grande maioria aqui vai lembrar do tempo da máquina fotográfica de filme, que você tirava filme e você comprava aquele filme e você levava para fazer a revelação daquilo. Vocês lembram? E se você piscava na foto, não dava para corrigir, né? E existia uma empresa
Eu vou falar assim, todos conhecem a empresa, mas talvez alguém mais jovem aqui, a Larissa, talvez não lembre da empresa. Que era líder nesse mercado e detinha quase todo o poder desse mercado de revelação, que era a Kodak. Quem lembra da Kodak? Quantos filmes compramos da Kodak, né? Quantas máquinas fotográficas da Kodak, quanta revelação. E hoje a Kodak ela já é uma empresa quase que extinta no mercado empresarial, porque ela não se adaptou ao quê? À modernidade, à tecnologia. Se você, por exemplo, lembrar, isso aí já quem é um pouquinho mais velho, aí a gente vai denunciar já a idade, né? Quem já jogou Atari? Eu já joguei, mas aqueles retrô, sabe, que o pessoal refaz? Mas o Atari, ele foi pioneiro na questão dos consoles de videogame caseiro, né? E era um status nos anos 80 ter um Atari, né? Toda a família tinha e era uma diversão. E hoje, se você falar de Atari, você lembra como relíquia, como algo retrô, mas não como algo relevante para esse tempo. Vieram outras tecnologias e essa marca ela não se adaptou a essas novas tecnologias e foi. Agora, quem nunca foi na Blockbuster aqui? Lembra? Você ia na Blockbuster, né? Primeiro ainda era fita e depois os DVDs. E era uma marca mundialmente conhecida, era uma marca que detinha, né, grande parte desse mercado de audiovisual, com os lançamentos. E são empresas que foram grande potência, foram dominantes nos seus mercados na sua época, mas elas não tiveram a capacidade de se adaptarem. E quando a gente não se adapta, a gente se extingue, gente. A nossa relevância, a nossa diferença, a nossa voz, ela se extingue. Um dos medos que eu tenho da igreja, não da igreja Atos 29, mas no contexto geral, é que pela sua falta de adaptação, ela transmita uma mensagem que não fale mais com ninguém. Uma mensagem que só fale para aqueles que estão dentro. Porque para aqueles que estão dentro, a mensagem da igreja ela é muito significativa. Mas a igreja também tem que ter voz para aqueles que estão fora. E para isso ela precisa sempre estar passando por um constante processo de adaptação. E nós estamos vivendo isso, não é verdade, meus irmãos? Um processo de aceitar, de reaprender, de adaptar. E a vida está nos empurrando e nos movendo nessa direção. Posso ouvir um amém, meus irmãos? E eu gosto muito de conversar com gente que tem bastante experiência, né? Gente que já viveu um pouco mais, que tem experiência de vida e que continua, apesar da experiência, atual, adaptado, relevante. Eu aprendo bastante com o jovem, mas eu aprendo muito mais com gente que tem experiência. Porque o jovem, não todos, né? Mas tem uma tendência a ser o dono da verdade, né? Eu acho engraçado você estar falando com um jovem de 18 anos, ele olha para você e fala assim, o problema da humanidade é que a humanidade... Meu Deus do céu. A pessoa não saiu nem daqui de São Caetano, né? E ela sabe o problema da humanidade e ela sabe a solução também. Então, mas eu gosto muito de conversar com gente que tem um pouco mais de experiência. E eu, teve um Dia dos Pastores, foi um tempo muito, muito legal, assim, a gente foi muito honrado, muito homenageado, muito, muito mimado, né? E glória a Deus por isso. Pelo menos no Dia dos Pastores a gente foi. E eu recebi um áudio do pastor Pedro Mendes, um áudio do WhatsApp do pastor Pedro Mendes. Para quem não conhece o pastor Pedro Mendes, tem 99 anos. E ele gravou um áudio no WhatsApp para mandar para os pastores. Eu nem lembro o que tinha no áudio, para falar a verdade.
tinha alguma mensagem abençoada. Mas o que me toca no pastor Pedro, pelas oportunidades que tive de conversar com ele, é como ele se adaptou e mesmo com a sua idade, tem se tornado e tem se mantido uma pessoa relevante, adaptada para o seu tempo. E é legal, você vê, por exemplo, o pessoal aí com 80 e poucos, fazendo chamada de vídeo, participando das lives, fazendo videoconferência. Porque o que de fato envelhece a pessoa não é a idade, mas é a mente, irmãos. Posso ouvir um amém? No que diz respeito a ser relevante e adaptado. Em relação ao corpo, a gente não pode negar. Mas em relação a sermos relevantes, a nos adaptarmos, o que envelhece é a mente e não a idade que temos. Tem gente de 80 anos que é muito mais jovem do que gente de 18. Tem gente de 70 que é muito mais jovem do que gente de 30, 40. E Paulo, quando escreve essa carta aqui que a gente leu, ele estava vivendo, ou ele tinha vivido uma grande adaptação na sua vida. E ele já escreve idoso, essa carta aqui ele já não era mais mocinho, ele já era um senhor de idade. E quando ele escreve, ele também estava vivendo um período de grande adaptação na sua vida, porque ele estava preso. Então pensa que Paulo era um cidadão do mundo, um homem que viajava constantemente, não parava em lugar nenhum, era um nômade da fé, um viajante, e de repente ele nem só é impedido de viajar, mas como ele é impedido de ir e vir para qualquer lugar, ele é preso, ele vai parar em Roma, e ali ele fica aprisionado. Então Paulo, quando escreve essa carta, ele estava se readaptando à sua modalidade atual de vida. Aquele que era um cidadão do mundo, prenderam ele numa gaiola romana, mas ele encontra caminhos para continuar sendo uma pessoa efetiva, para continuar sendo uma pessoa relevante e para continuar exercendo o ministério. Ele começa a escrever o quê? Cartas. Já que eu não posso ir até você, já que eu não posso ir até a igreja pregar uma mensagem, ensinar, falar, então eu vou enviar cartas. E essas cartas que a gente tem hoje, 13 nós temos, a maioria delas, não todas, mas a maioria delas, Paulo escreveu quando estava preso. Porque foi uma adaptação de Paulo à sua nova modalidade. E glória a Deus por isso, né, irmãos? Porque se Paulo tivesse ido lá para os Filipenses e pregado essa palavra e não tivesse escrito, a gente não teria contato com ela hoje. Aquilo teria sido registrado somente por aqueles que presenciaram, não tinha vídeo, não tinha nada de para registrar. Mas a adaptação de Paulo fez com que a sua mensagem se tornasse atemporal e chegasse para nós hoje. Quem está entendendo, diga um amém. Então, meus irmãos, Paulo, ele aceitou a sua condição. Não adiantava ele ficar lá, não, eu não estou preso. Eu vou mentalizar aqui que eu não estou preso. Se eu mentalizar e se eu confessar positivamente que eu não estou preso, então eu não vou estar preso. Se eu mentalizar que não existe pandemia, que não existe coronavírus, que tudo isso é uma teoria da conspiração, vou mentalizar isso e vai acontecer que não vai existir. Não, Paulo ele aceitou a condição que ele estava preso, embora ele quisesse sair de lá, embora ele nutrisse uma esperança de sair da prisão. Alguns dizem que ele saiu e depois retornou, a divergências nesses pensamentos, mas lá em 2 Timóteo ele fala assim, ó: eu estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. Então ele fala o seguinte, olha,
eu aceito a minha condição, mas eu não me resigno a ela. Eu não deixo que essa condição detenha poder sobre mim. Eu não deixo que essa condição me paralise, me bloqueie. Por quê? Porque eu sou um representante da palavra de Deus. Podem prender o meu corpo, mas não podem prender a palavra. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então a gente vê que Paulo escreve essa carta, e ela é interessante, irmãos, porque é a carta mais motivacional do Novo Testamento. É aquela carta, sabe, cheia de mensagem positiva. Sabe, ele fala de tanta coisa maravilhosa, ele fala sobre alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele fala sobre paz, ele fala, seja a paz de Cristo, que excede a todo entendimento humano, a guardar os vossos corações até a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele fala sobre pensamento positivo, ele fala, olha, se há alguma coisa boa, se há alguma coisa de boa fama, se há algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Ele fala de tudo isso dentro de uma prisão. E como é que ele consegue falar sobre paz, pensamento positivo, vencer a ansiedade? Ele fala sobre ansiedade também. Olha, não andem ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas as vossas petições diante do Senhor, já com ações de graças. E como é que ele consegue falar dessas coisas vivendo aquela circunstância tão difícil? É porque, irmãos, ele tinha uma fonte, eu não sei nem se existe essa palavra no português, mas Paulo criou um monte de palavra no grego, não é, Márcio? Márcio é teólogo também aqui, sabe que Paulo, ele criou um vocabulário próprio, sabia? Tem algumas palavras que só ele falou, e não tem outro lugar nenhum. Então o pessoal tem que recorrer a tantos contextos para entender o que ele está querendo dizer. Ele criou um vocabulário próprio, e eu não sei se essa palavra existe, mas Paulo, ele tinha uma fonte acircunstancial, que estava além das circunstâncias. E quando você tem uma fonte acircunstancial, que está além das circunstâncias, ela se adapta a qualquer circunstância. Posso ouvir um amém? Então você tem uma fonte que não depende da circunstância. Então ela vem e ela se adapta a qualquer circunstância. Então, poxa, se a minha alegria vem de uma fonte que não que não é influenciada pelas circunstâncias, ela pode vir e trazer alegria para a circunstância que eu estiver vivendo. Então, eu estou na cadeia, mas a minha alegria não vem do lugar que eu estou, mas vem de uma fonte, e essa fonte é Jesus. Então eu posso ter alegria na cadeia. Puxa, a paz que eu tenho não vem da circunstância que eu estou vivendo. Porque se eu depender de circunstância para ter paz, a minha vida vai ver uma loucura. Porque as circunstâncias mudam a todo momento. Mas Paulo tinha uma paz que vinha além das circunstâncias, por isso que ele podia estar ali preso, mas em paz. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então, parafraseando, ele podia dizer assim: a alegria de Cristo pode se adaptar na prisão que eu estou vivendo. A paz de Cristo pode se adaptar nas grades romanas. E o pensamento positivo de fé e esperança pode tomar a minha mente, mesmo numa paisagem de pedra. E agora, para entrar no versículo que a gente leu aqui, meus irmãos, nos versículos, eu quero ler aqui com vocês de novo o versículo 11. Ele fala assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me. Em algumas versões, Almeida vai estar: aprendi a estar contente, ou aprendi o segredo de estar feliz.
Mas aqui na NVI ele fala, aprendi a adaptar-me. Como eu estou falando de adaptação, eu escolhi a versão que mais se encaixava no que eu queria dizer. Mas esse aprendi o segredo é uma palavra que é tomada também de um vocábulo das religiões de mistério. E isso faz muito barulho até hoje, né? Quem já não viu aquele O Segredo? O livro O Segredo. A Lei da Atração. Tudo isso são ecos de religiões gregas que diziam ter o segredo para a felicidade. O segredo para viver bem. E todas essas religiões tinham ali um conceito onde elas apoiavam e elas revelavam o seu segredo. E isso até hoje faz muito eco, né? E ele fala, eu aprendi o segredo de viver bem. Eu aprendi o segredo de adaptar-me a toda e qualquer situação. Mas Paulo não traz uma mensagem de autoajuda. Eu não sei você, mas eu não consigo... Eu sei que a literatura mais vendida no Brasil é autoajuda. Mas eu não consigo consumir livro de autoajuda. Eu não consigo familiarizar-me muito com essa linguagem coach, né? Com essa linguagem Tony Robbins, essa linguagem do pensamento positivo, né? Mas essa linguagem de Paulo aqui não é uma linguagem motivacional, que quer transformar o ser humano num Deus superpoderoso. Ele traz uma ideia que ele fala, olha, eu aprendi o segredo de estar bem em toda e qualquer situação. Você quer aprender esse segredo, irmão? Eu quero. Paulo fala, eu aprendi. E ele ensina pra gente. Então, como é que a gente pode aprender? Pelo menos a gente tem 4 pontos aqui que Paulo fala que eu queria discorrer com vocês rapidinho para a gente aplicar isso na nossa vida. Primeiro, ele fala, eu aprendi. Ele não desistiu de aprender. Amém? A gente se adapta e a gente aprende a se adaptar quando a gente não desiste de aprender. Aprender envolve um processo de aprendizagem. Ninguém aprende de forma passiva, mas é uma decisão de aprender. Posso ouvir um amém? Só as crianças que geralmente aprendem de forma passiva. A gente, para aprender alguma coisa, tem que estudar, tem que praticar, tem que se dedicar. Quem fala inglês sabe que não foi tipo do dia para a noite, você dormiu aqui e acordou falando inglês. Teve que aprender. Se você tem uma profissão, uma formação, tem que aprender. Então Paulo, eu aprendi, ou seja, ele quis aprender, ele se condicionou a aprender. E para a gente, irmão, se adaptar, a gente nunca pode sair da escola de Deus e da escola da vida. Posso ouvir um amém? Nessa vida, eu e você seremos constantes alunos. Nós sempre temos coisas para aprender. E quem desiste de aprender não consegue se adaptar às novas realidades que o mundo e que a vida traz. Eu, às vezes, converso com os jovens, né? Eu gosto de fazer essas análises. Às vezes eu converso com um jovem de 15, 20 e poucos anos, e ela fala assim, mas eu não consigo, eu sou assim. E eu falo, meu Deus do céu, para com isso. Você é tão jovem, tão novo, tão nova, para colocar uma sentença fechada sobre você. Você é assim, mas você pode aprender a ser diferente. Quanta gente aí agora não está aprendendo a ser diferente, a agir diferente. Nós estamos fazendo culto aqui de forma diferente. Nós estamos aqui, mas estamos aprendendo. E aprendendo com Deus, aprendendo com a vida, aprendendo com as quedas, aprendendo com as circunstâncias. Nós vamos nos adaptar e nós vamos sobreviver, irmãos. E nós vamos ser relevantes. E a mensagem do Senhor vai continuar viva na sua vida. Então, irmãos, o segredo para a gente aprender
é se colocar na condição de aluno. Posso ouvir um amém? A segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto, a segunda questão é encarar as experiências e aprender com elas. Paulo falou assim: eu estou experimentado. Ele aprendeu porque ele teve experiência. E as experiências nos levam ou devem nos levar ao aprendizado. Tem coisas, irmãos, que não adianta. Você só vai aprender, eu só vou aprender experimentando, vivendo as minhas próprias experiências. Você vivendo as suas próprias experiências. Tem coisas que você pode aprender com a experiência do outro, mas tem muita coisa que você só vai aprender tendo as suas próprias experiências. O meu pastor sempre falava isso para mim. Ele falava assim: ó, filho, não adianta você querer aprender com 18 anos o que eu demorei 50 anos para aprender. E às vezes eu ficava olhando meu pastor fazer algumas coisas. Eu nunca falei isso para ele. Espero que ele não assista esse vídeo. E eu ficava pensando, nossa, se fosse eu faria diferente. Não ia fazer desse jeito. Aí um dia, um outro pastor falou para mim assim: filho, você só vai aprender isso o dia que você estiver vivendo isso. Não adianta, quem está de fora é muito fácil. Você já viu como a gente é especialista em resolver problema dos outros? A gente resolve uns 10 por dia. A gente olha para a vida do outro e fala assim: nossa, mas era só fazer isso, era só fazer aquilo, ficava tudo bem. Mas você já viu que dos 10 problemas que a gente resolve do outro, a gente não consegue resolver um nosso? Porque quem está dentro é diferente, a experiência é diferente. A experiência leva a gente a realmente a se aperfeiçoar e a aprender. Eu geralmente dou curso para noivos, né? Quem vai casar. Eu faço lá um curso. Eu falo assim para os casais. O pessoal vai se escandalizar comigo, mas nós já me conhece, não escandaliza mais. Eu falo: ó, gente, eu vou falar um monte de coisa para vocês aqui, mas a maioria delas você não vai colocar em prática. Você vai dar valor para isso que eu estou falando daqui uns 10 anos. Porque aí você vai ter a experiência, vai sofrer, e aí você vai falar: poxa, aquilo que o pastor falou há 10 anos atrás era verdade. Mas vamos seguir o protocolo. Mas vez por outra tem algum sábio, né? E ele fala: não, eu vou ouvir o pastor falando, não preciso passar pela experiência. Amém? Então a gente pode ouvir a experiência de Paulo e não ter que passar por algumas situações desastrosas na vida. A experiência de um e de outro pode servir para nos ensinar também. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Terceira questão aqui, eu preciso correr quanto tempo. A gente precisa sempre, para se adaptar, ter conexões afetivas. Paulo, ele tinha uma ligação de amizade muito forte com essa igreja. Essa igreja era uma igreja amiga de Paulo. Era uma igreja onde ele se correspondia com afeto. A carta dele é muito pessoal, é muito cheia de afeto, muito cheia de carinho. E, irmãos, uma das coisas que nos ensina sempre é o amor. Posso ouvir um amém? O amor sempre ensina. O amor sempre nos ensina a se adaptar. Quando você ama alguém, ou quando você ama alguéns, ou quando você ama uma causa, e aquilo realmente está no seu coração, você ama aquilo, esse amor vai te ensinar a se adaptar. Nós estamos vivendo uma fase onde nós temos que reaprender a nossa forma de amar. A gente não pode se abraçar aqui na igreja. A gente não pode, né, nem ficar conversando quando acaba o culto. Mas o amor vai nos ensinar a se corresponder. No dia do meu aniversário, o pessoal não pôde vir me dar um abraço, mas eu recebi várias cartas. Uma mais linda que a outra. Eu até falo: meu Deus, será que mandaram para a pessoa certa? Mas, porque quem ama vai encontrar uma forma de se corresponder, de se adaptar. E Paulo amava aquela igreja. E ele encontrou uma forma de se manter ligado a ela
Porque o amor faz isso. Quanta gente não está se adaptando à chamada de vídeo, à serenata no portão, né? A bolo de aniversário na porta de casa. Por quê? Porque o amor nos ensina, irmão. A gente precisa manter o amor vivo. E o amor vai nos ensinar a gente se adaptar. Posso ouvir um amém? Última coisa, irmãos. Última questão que eu quero trazer aqui. É aprender a se adaptar. Paulo fala assim: eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer situação. E a palavra que Paulo usa aqui é mais uma palavra muito importante do contexto grego. Ele usa a palavra autarques, da onde a gente traduz aqui como autarquia, que aqui significa para nós autoridade, significa para nós soberania, suficiência. Então Paulo, ele fala assim: olha, para mim o segredo de estar bem em qualquer situação é porque eu atingi um nível, eu aprendi a ser suficiente em si mesmo. Mas eu vou explicar, pera só um pouquinho, tá? Porque os estoicos, os gregos, eles diziam assim: olha, uma pessoa para ser feliz, ela precisa aprender a se contentar com o que ela tem. E quando alguém quer ser feliz, ela não precisa ter mais, mas ela precisa se contentar com menos. E para os estoicos, a ideia era de contentamento, a pessoa ser feliz com o mínimo possível, ser feliz consigo mesmo. E aí Paulo fala: eu aprendi o segredo de me adaptar. É eu ser suficiente em mim mesmo. É eu não depender das coisas que eu tenho ou as que eu não tenho para ser feliz. E essa é uma verdade, irmãos, porque se a gente não é feliz com a gente mesmo, se a gente não olha no espelho e a gente não se ama, se a gente não se gosta, se a gente não se basta, a gente sempre vai buscar suprir isso de uma outra forma. E você vê que as pessoas que sempre estão correndo atrás de ter para ser, são as mais vazias que existem. Porque essa é uma corrida sem fim. É uma corrida que não chega a lugar nenhum, que não acaba nunca. O corpo nunca vai ser o perfeito do jeito que a gente queria que fosse. O dinheiro na conta nunca vai ser o suficiente. O carro nunca vai ser o melhor. Quando a gente coloca a nossa condição de ser no ter. Então Paulo, ele fala: olha, eu reduzi isso as minhas necessidades a mim mesmo. E nós, irmãos, precisamos nos adaptar a reduzir as nossas necessidades. Posso ouvir um amém? Nós vivemos num mundo que ele quer impor para nós necessidades. Quem tem em casa a inutilidade doméstica aqui? Pode levantar a mão, você que está em casa também. Ninguém tem inutilidade doméstica em casa aqui? Ah, irmão. Só eu que tenho inutilidade doméstica em casa? Confesso pecado. O que é inutilidade doméstica? É aquilo que você comprou, que você achou que era essencial para você continuar sobrevivendo. E hoje você sabe que aquilo não serve para nada. Quem assiste a Polishop sabe, né? Que eles fazem ali de algo que não serve para nada, aquilo como algo vital para a sua vida. E o mundo faz isso, ele vai criando necessidade. Você precisa ter essa roupa, você precisa ter esse cabelo, você precisa ter esse carro, você precisa ter essa casa, você precisa ter esse título, você precisa. E você vai vivendo para suprir essa necessidade e daqui a pouco nada basta. E aí Paulo falou assim: o segredo é você se bastar. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. A minha suficiência é Jesus. A minha suficiência é Cristo que me fortalece. Se eu tiver o Senhor, se eu tiver a sua força, eu me basto. Já me é suficiente. Essa é a minha necessidade. Cristo que me fortalece.
Quando a nossa necessidade, irmão, chegar a um ponto de ser Cristo que me fortalece, você será feliz em todas as circunstâncias da sua vida. Quando a sua necessidade chegar a ser Cristo que te fortalece, você terá paz em todas as circunstâncias da sua vida. Quando a sua necessidade se reduzir a ser Cristo que te fortalece, você vai conseguir pensar com esperança, com fé em todas as circunstâncias da sua vida. Quando Cristo te bastar, quando Cristo te for suficiente, não importa o que você enfrentar, você vai enfrentar com um sorriso no rosto, com paz no coração e tendo esperança. Não importa a prisão, se Cristo comigo vai, eu não temerei. Se Cristo está à minha frente, eu vou prosseguir. Se Jesus está no barco, ele não vai afundar. Se Cristo está na tempestade, ela vai passar e eu vou passar junto com ele. Então, qual é a minha necessidade? Cristo que me fortalece. Eu tudo posso se Cristo me fortalece. Eu tudo posso se Cristo é a minha força. Eu tudo posso na força de Cristo. E você pode se adaptar. E nós podemos viver esse novo. Vamos rejuvenescer, meus irmãos. Vamos nos reaprender, vamos nos adaptar e vamos nos manter relevantes para esse tempo. Eu quero orar com você, meu querido irmão. O tempo aqui já foi embora. Mas se você puder ir na sua casa e aqui comigo na igreja, se colocar em pé, nós vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção. Fala para o Senhor, fala, Senhor, eu quero aprender esse segredo. Eu quero aprender esse segredo, porque, Senhor, a minha vida parece um elevador. Eu estou uma hora em cima, outra hora eu estou embaixo. Eu uma hora quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu sei, outra hora eu não sei. Uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Uma hora eu tenho paz, mas na maioria das vezes eu estou angustiado. Eu não posso receber um dislike na rede social que meu dia fica nublado. Eu não posso receber uma crítica que eu saio de mim. Eu não posso. Só vem pensamento ruim na minha mente. É pensamento de morte, é pensamento de suicídio, é pensamento de desistir, de largar tudo. Senhor, se existe essa alegria que Paulo aprendeu, se existe, Senhor, essa vida além das circunstâncias que Paulo aprendeu, me ensina. Me ensina, Senhor. Eu não quero que essa mensagem seja um discurso, Senhor, que eu ouvi aqui no domingo, mas eu quero que o Senhor me ensine. Eu quero aprender, Senhor. Se Paulo aprendeu, eu também quero aprender a ter uma alegria que não depende das circunstâncias, a ter uma paz que não depende das circunstâncias, todo entendimento humano, porque Ele é contigo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar, você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, pode exaltar o Senhor. Glória a Jesus. Podemos aplaudir ao Senhor, meus irmãos? Saudade disso também.